Bom, chega de etimologias aí, né? Vamos direto pro assunto, né? Para aquilo que interessa. Hoje, os crocodilianos, que é um outro jeito de você chamar o grupo Crocodilia, tá? Aliás, eu escrevi com Y, mas hoje é mais usado com I mesmo, né? Crocodilia, né? Os dois Is. E eu é que preferi colocar um Y ali no meio, que também é válido, porque eu acho mais charmoso. Então eu preferi colocar com Y. Me julguem aí os colegas especialistas na área também. Hoje eles estão restritos à área tropical e subtropical do planeta. Tá? Ou seja, tem uma parte ali, como por exemplo o nosso sul do país, né, que está na área subtropical, está abaixo do trópico de Capricórnio, mas estaria na zona temperada, mas ainda tem um clima ali muito parecido com o dos trópicos, então ele acaba entrando também. Para o norte do planeta também, então, mas estão restritos ali a uma faixa mais quente, todos eles vivem ali numa interface água-terra, tá? Ou seja, se locomovem na terra, mas preferem se locomover na água, né? São mais ágeis dentro da água, então teria uma vida anfíbia, digamos assim. Mas eles colocam seus ovos na terra e nem todos se alimentam de animais aquáticos, né? Muitos são animais de emboscada ali, que se alimentam de animais terrestres que vacilaram e dançaram ali na margem do rio, do lago e eventualmente até do mar. E a gente tem, tradicionalmente, 3 famílias de crocodilos atuais, tá? De crocodilianos atuais. A dos crocodilos de fato, e vocês vão ver aí na estampa da camiseta que eles estão representados pelos animais que estão olhando para a direita. Você tem a família dos alligatores, tá? E eu já vou explicar por que eu falo desse jeito, que estaria olhando aí para a esquerda, e também o do gavial. O gavial, que é uma espécie só de um bicho que vive na Índia, que também vou explicar aqui. Tá? Aqui no caso, para diferenciar também, eu coloquei olhando para a esquerda. E eu fiz uma coisa que eu achei que ia ficar muito legal, espero que vocês gostem, né? Eu representei as espécies com proporção de tamanho. Então vocês vão ver que tem umas muito grandes aí, umas muito pequenas. Peguei aí uma estimativa do maior tamanho que as espécies podem chegar. Não está muito exato, mas acho que dá para ter uma ideia. Então, seriam só essas 3 famílias. E muita gente fica naquela dúvida. Como é que eu sei se é crocodilo, ou se é jacaré, ou se é um alligator, ou alguma coisa assim? E você tem algumas características ali que você consegue fazer uma diferenciação. Uma delas, que é a mais utilizada, é o formato do focinho, que crocodilos teriam um focinho mais comprido, né, mais fino, enquanto alligators e jacarés teriam um focinho mais arredondado, né, meio bico de pato, entre aspas. Que vocês vão ver que tem exceções, então não necessariamente isso é válido para todo mundo. No caso, os crocodilos teriam os dentes mais aparentes, né, na parte de fora, ou seja, com a boca fechada eles teriam os dentes mais visíveis, enquanto os jacaligators, né, vamos chamar assim, teriam os dentes mais escondidos ali dentro, né, dessa carninha aqui na lateral da boca, e quando aparece os de cima. No caso aqui para fora, né, eles apareceriam para fora dos dentes de baixo. Essa diferença é um pouquinho mais válida, tem um pouco menos de exceção. São muito poucas espécies para as exceções não fazerem diferença, né? A verdade é que cada espécie tem ali uma característica peculiar, cada grupo, cada família, etc., tem características peculiares, muitas dessas não são visíveis externamente, outras têm a ver com a contagem de escamas, principalmente dos osteodermas nucais, ou seja, quantos são, em quantas linhas eles aparecem e tal. Características de esqueleto, de comportamento, então, enfim. O ideal é você saber aonde vive cada um, e aí em cada região do planeta aí você faz uma identificação sabendo quem que mora lá. E um dos motivos de você ter essa eventual dificuldade de separar um do outro é porque o formato do focinho tem muito mais a ver com o tipo de comida que aquele bicho come do que com o parentesco que ele possa ter com outros bichos com o mesmo formato de focinho. Vamos agora então começar com a nossa árvore evolutiva aí. O grupo irmão dos crocodilos atuais, né, dos crocodilia, tá, ele é formado por bichinhos muito interessantes, com focinho muito curto e com uns dentões redondos, globosos, assim, principalmente no fundo da boca, que estão associados a uma alimentação que a gente chama de durófaga, tá, ou seja, de comer objetos duros, como conchas, enfim, ossos, casco de tartaruga, esse tipo de coisa, tá? Que são esses dentes globosos, arredondados, eles são muito bons para fazer ali o martelinho. Tá? Então, esses bichos de focinho curto são da Europa,
tá? Essencialmente do Cretáceo. 90 milhões de anos ali, um pouco mais. Tem também um outro grupo irmão de crocodília que é formado por bichos com o focinho ainda curto, mas não tanto, né, um pouquinho mais comprido, e que tinham algumas adaptações que permitiam que eles ficassem mais tempo na terra, né, que caminhassem melhor na terra do que os crocodilos atuais. E é interessante porque esse grupo às vezes cai dentro de crocodília, dependendo da filogenia que você estiver usando. Nas filogenias mais recentes não tem caído dentro, tá? Então é por isso que eu não vou nem abordar ele direito, só estou falando para vocês saberem que ele existe. Ele está ali como grupo irmão, né, do lado de fora de crocodília. Por causa da riqueza de fósseis que a gente tem do Cretáceo, eu vou começar a minha explicação com os aligatoróideos, que é o grupo que inclui os jacarés e os alligatores, tá certo? Vocês estão achando estranho, provavelmente, eu falar alligator e não alligator, tá? Mas a verdade é que alligator é só a pronúncia em inglês do bicho. Na verdade, vocês sabem de onde vem o termo alligator? É mais idiota ainda do que vocês podem imaginar. Os primeiros europeus a chegar no Caribe foram espanhóis. É possível que eles nem conhecessem direito qualquer crocodiliano. Talvez a maioria nunca tenha visto, salvo se eles tivessem visitado o Egito ou o norte da África. Mas enfim, quando eles chegaram ali na região do Caribe, tá, e eles acharam uma região ali com uma vegetação muito abundante, que era um lugar muito florido, então chamaram de Península Florida, tá, que hoje a gente chama de Flórida. Eles viram aqueles répteis todos largados no chão, e aí eles chamaram de El Lagarto, né, o lagarto, em espanhol. Ah, que bicho que é aquele? Ah, estos são lagartos. Ah, tô andando aqui pelos pântanos da Flórida, tá? Eu falei assim, cuidado com el lagarto. Aí quando os ingleses chegaram lá, mesma coisa. Cuidado com el lagarto. El lagarto? El lagarto? El lagator? El lagator? El lagator? Alligator? E eu tô falando sério. Esta é a origem do termo alligator. É um inglês tentando falar espanhol, né, tentando pronunciar el lagarto. É daí que vem a origem de alligator. Defendendo um pouco os ingleses, né, o que é uma coisa não muito fácil de fazer, ainda mais falando do período colonial, lagarto não é uma palavra das mais fáceis de pronunciar do espanhol e nem do português, né? É só ver que aqui no Brasil mesmo tem várias pessoas que chamam de largato, de largarto, tá? Não é um termo dos mais simples, então também não dá para julgar. E eu falo alligator no lugar de alligator, porque alligator é a pronúncia em inglês. Tá? E quando você colocou um nome científico, você obrigatoriamente, pelas regras de nomenclatura, tem que latinizar o termo. Em latim não se fala alligator, se fala alligator. Tá? Então é por isso que eu pronuncio desse jeito.